onde todas as procuramos levar a palavra do nosso Mestre Jesus, o seu Evangelho que consola, esclarece, para que todos os corações possam ter um pouco de conhecimento dessa mensagem que Jesus nos deixou, de amor, de caridade, o afloramento da fé e tantas coisas necessárias que precisamos vivenciar, pelo menos, direcionar a todos vocês esse conhecimento, que possamos vivenciar, tendo em vista as coisas que estão acontecendo hoje, essa planeta que está passando de um patamar de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde as mudanças, muitas vezes, e todas as mudanças, muitas vezes, são seguidas de muitos questionamentos, de muitas dores, de muitos sofrimentos. Então, nós vamos abrir nosso trabalho agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês junto a nós, não só o público que sempre é fiel ao nosso trabalho, o Tempo Espírita, que é o nome do nosso, o título do nosso programa. Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores também e todas as casas espíritas, especialmente as de fora do Rio Grande do Sul, umas quantas casas em Minas, do Rio, Bahia. E eu desejo a todos muita paz, essa paz que Jesus nos deixou, tão necessária nesse mundo de provas e expiações que nós estamos passando agora. Quero pedir também aos nossos mentores espirituais que nos guiem nesse momento, nos inspirem, para que o nosso trabalho possa atingir os objetivos pelo qual ele foi criado. Quero também agradecer a quantidade de espíritos que nós sabemos, tivemos a prova, que quando nós estamos aqui falando desse trabalho que consola, esclarece, que é a palavra de Jesus, a quantidade de espíritos, porque nós falamos dos encarnados, mas temos que nos reportar também na quantidade de espíritos que nos seguem, né? E temos a certeza, nas mediúnicas, eles vêm nos dar essa prova de fidelidade quando aqui nós estamos. Queremos então agradecer ao nosso Mestre amado, Jesus, que nos dê essa cobertura, que desça sobre nós a sua graça, a sua bondade e seu amor. Queremos também agradecer o seu anjo do patrono, Chico Xavier, que estão sempre conosco. Agradecer a presença dos nossos mentores espirituais, que estão sempre junto de nós, quando nós nos dispomos a falar nessa doutrina maravilhosa, a doutrina dos espíritos, o espiritismo. Meus irmãos, hoje é um trabalho muito especial. Nós temos aqui junto conosco nosso irmão Milton Stuck, que todos nós conhecemos, e o Fábio, né, Fábio? Que vão fazer o trabalho amanhã lá no Grêmio Subtenente Sargento. E já está bem movimentada a participação de tantas criaturas, e nos surpreendeu a presença de irmãos nossos de outras cidades, que inclusive nos tem dado assim uns bons problemas, vamos dizer, que às vezes as pessoas dormem lá na frente do centro, né? E nós estávamos preocupados com a chuva, se chover, vamos abrir as portas para essas criaturas. Benjamin, então boa noite, meu querido irmão. Uma boa noite muito especial hoje, porque nós estamos no convívio de dois grandes irmãos, colaboradores da Seara de Jesus, aqui do nosso querido Mestre Jesus e o Chico Xavier, pronunciando um grande evento amanhã, né, para consolo dos corações, tantos corações que necessitam de paz. Né? Sejam todos bem-vindos ao programa e que tenhamos, como sempre teve, uma boa noite e um bom trabalho para nós. Júlio, boa noite, meu querido. Boa noite, seu Paulo, seu Benjamin, Newton. Sejam bem-vindos a Bagé, Fábio. É uma satisfação estar recebendo vocês aqui na nossa casa, Chico Xavier. E sempre a gente fica feliz quando pessoas iluminadas vêm e nos sempre vêm acrescentar mais coisas positivas junto ao nosso Centro Espírita Chico Xavier. Nosso muito obrigado e que tenhamos um ótimo programa no noite de hoje. Boa noite, meu filho, tinha até o louco, vou chamar ele meu filho. É isso, muito obrigado pela oportunidade, né? No lugar de estar
companhia de vocês, trabalhando para Jesus, né? Com Jesus, com esses nossos irmãos do plano espiritual, nessa missão de consolar, de espalhar a doutrina espírita, né? Dando sempre o nosso melhor. Então, de verdade, a nossa gratidão pela oportunidade de seguir nesse trabalho. Nilton, meu querido irmão, boa noite. Boa noite a todos e muito obrigado pelo carinho. Só quero ressaltar uma coisa assim, que quando a gente fala os nossos irmãos iluminados, né, vocês estão nessa luz, né? Nós somos trabalhadores, né, idênticos e eu admiro, né, uma pessoa como o senhor que há tantos anos à frente de um trabalho, né? Hoje o espiritismo é fácil. Hoje nós temos mídia, hoje é fácil. Mas quem começou lá atrás é que são os verdadeiros iluminados que fizeram chegar até nós, que hoje nós não somos ridicularizados, nem incriminados, nem ofendidos na rua, e com certeza, anos atrás, isso era muito mais possível. Né? Então, eu digo assim que o que nos ilumina hoje é saber que pessoas acreditaram na proposta espírita e mantém até hoje e em diante. Isso é a iluminação que vocês nos oferecem. Jorge, meu filho, poderia providenciar uma água aqui que ele está com a para colocar ressequidas? Eu saí de casa às 5 da manhã, viajei o dia todo e chegamos agora. Né? Eu sou de São Paulo, né, estado, e a cidade é Neves Paulista. Próximo a São José do Rio Preto, que é a maior assim, da região. Mas o Fábio e o Nilton, nós temos assim, uma satisfação muito grande. Eu não imagino, sinceramente, eu até estou emocionado de receber na casa tão pequenininha nessa casa. Mas vou te contar, nós temos um diferencial aqui enorme, né? Só para que vocês tenham uma ideia, nós temos 8 grupos de estudos, temos 220 estudantes na casa. E nós estamos nos esforçando realmente, né, para passar essa mensagem, né, que eu sempre falo de Jesus, que esclarece e consola. Nós temos alguns trabalhos aqui na casa que eu vou perguntar para vocês se é que estão certos de fazer esses trabalhos. Eu vou ser bem sincero com vocês e o Fábio. Nós pertencemos à UNE, mas nós somos assim, um pouco criticados. Desculpa pela nossa. Eu vou dizer o porquê que nós somos criticados e eu vou ter que perguntar se nós estamos certos dentro desse trabalho que nós estamos fazendo aqui ou não. Mas, como eles disseram, assim, que alegria receber vocês aqui. Independente de qualquer coisa, né? Se há divergência ou não há divergência, onde existem pessoas há divergências. Né? Nós sempre dissemos assim que a doutrina é uma coisa, agora o movimento espírita é completamente diferente porque é feito por pessoas. Mas nós não paramos, nós seguimos com essa ideia. E vou dizer o porquê para vocês. Nós tivemos a orientação da espiritualidade, com provas capitais, positivas. Então, nós seguimos. Mas eu pergunto assim, como é que está o movimento espírita na nossa pátria, já que, né, o Humberto de Campos diz que nós somos o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Será que não está demorando muito nós chegarmos? Ou por que está demorando? Eu sei por que está demorando, já me sabe, mas o pessoal não sabe, né? Tem algumas providências necessárias, tem algumas provas, expiações pelas quais nós estamos passando, né? Mas eu gostaria de saber de vocês que viajam tanto assim, percorrem esse Brasilzão todo aí, como é que está o movimento assim, no cômputo geral, assim, nossa parte? Seu Paulo, eu tenho viajado assim, bastante, realmente o Brasil inteiro, e o movimento espírita ele tem diminuído. Diminuído. Principalmente no aspecto assim, que a liberdade que as casas espíritas têm de divulgar a doutrina à sua maneira, né? O Kardec nos deixou isso bem livre, que nós pudéssemos reviver a sua doutrina sobre a luz do Evangelho, mas hoje eu
percebo assim, cidades que tem, pelo menos no estado de São Paulo, onde eu vivo, que tem mais de um centro espírita, às vezes não tem amizade. Então isso é algo que a gente tem que pensar muito, porque a doutrina é para unir. Nós temos uma ideia de um único Deus, nós temos uma ideia de Jesus como modelo e guia da humanidade, e nós temos os estudos de Kardec para que a gente possa nos orientar sobre isso. Então, assim, Kardec nos diz: conhecerei os espíritas por muito se amarem. Esse é o princípio. Eu sempre digo na casa espírita nossa lá que as pessoas que chegam novas, numa live, no centro, como é que elas vão desejar ser espíritas ou permanecer no espiritismo? Pela maneira como nós os tratamos. Então, o que é importante no centro espírita é essa maneira como nós estamos nos tratando. O estudo realmente. Eu vi recentemente um espírita bem conhecido, assim, do público, ele dizer assim, ele questionar algumas obras de Chico Xavier. Eu não sou alguém para muito ilustrar, assim, instruído para falar, mas eu não vejo nas obras do Chico algo que eu possa contemporizar, algo que eu tenha bagagem para discutir, principalmente o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Então, o que a gente tem que entender, assim, estão perdendo tempo em polemizar assuntos que não chegam em nada e esquecem de que a doutrina, né, eu penso sempre numa base da doutrina que é a lei de justiça, amor e caridade. A justiça divina, as leis de causa e efeito, o amor que cabe em todos e a caridade que sustenta isso. Então o movimento não pode sair muito disso. É estudo, caridade e envolvimento. Quando a gente sai desse campo, o senhor quer fazer do seu jeito, ele do jeito dele, eu do meu jeito, a doutrina é uma só. Então, se nós mantermos na doutrina, o movimento vai ser uníssono, nós seguiremos o mesmo caminho. Agora, se cada um interpretar a doutrina e querer fazer da sua moda, não é doutrina, é qualquer outra coisa. Então, as bases são simples. Eu tenho um amigo, seu Davi de Souza, ele já é desencarnado, mas ele ficou na doutrina mais de 70 anos, desencarnou com mais de 90. E ele sempre dizia: a doutrina espírita é feijão com arroz. É aquilo todo dia, você não precisa incrementar nada, você só tem que usar. Porque o que ela faz? Transforma o ser humano para melhor. É essa a função. Agora o formato, se o senhor dá um passo assim, se o senhor dá um passo sentado, se dá um passo por frente, se dá um passo por trás, não muda nada. Vai mudar a cura que o passo oferece, a intenção de quem doa, o conhecimento para receber quem está sentado. E as pessoas estão, o movimento, ele perde muito tempo com pormenores, sendo que a base é sempre e será o amor ao próximo. Exatamente. Fábio, será que não está faltando aí uma consciência maior do trabalhador da doutrina, ou seguidor da doutrina, na realidade, é vivenciar? Porque nós podemos até estar estudando, entendeu? Sabemos datas, nomes, e vamos lá nos filósofos, vamos nos psiquiatras, não sei o que mais, e vão falar para a Babilônia, não é de bobagem, desculpa dizer bobagem. Sim, não vai preencher nada. Será que não está faltando assim, ó, nós vivenciar realmente, é isso que o Milton falou aqui, ó, vivenciar com toda a grandeza que tem a doutrina? Será que não podemos olhar assim, ó? Porque na realidade, assim, eu acho que está faltando realmente aquilo que Jesus falou para o apóstolo, que ele pergunta, né? Mas, mestre, todos são chamados disso, daquilo, e nós como seremos reconhecidos, né? Seremos reconhecidos por muitos nos amaram, né, de Jesus. Eu acho assim, ó, cara, talvez Paulo, está faltando um pouco de compreensão, de tolerância, de amor, né? De mais vivência, de mais realmente a vivência daquilo que nós estamos estudando. Tu fala, está lá no teu livro, tal coisa, página tal, mas tu está vivenciando isso. Será que não está faltando isso aí, Fábio? O estudo, a gente sabe que sem dúvida nenhuma ele é indispensável. O estudo sério, conforme, direciona. Se não fosse por isso, Kardec não teria decodificado através
nas obras básicas, que é o nosso fundamento, né? É a nossa base. Mas sem dúvida nenhuma, se nós olharmos a própria caminhada de Jesus, trabalho, amor e caridade. Tudo foi feito com muito trabalho, amor e caridade. E o mundo é movimento. A gente estuda que uma das leis de Deus é a lei do progresso. E por consequência, a lei do trabalho. Então, quando a gente trabalha no bem, emprega no bem, coloca a caridade, coloca o sentimento, a intenção verdadeira de ajudar o próximo, quanto nós, mesmo se olharmos para dentro da gente de forma assim, mais egoística, quanto nós aprendemos e crescemos, né? Então, dentro das nossas possibilidades, quanto nós ainda podemos frutificar, né? Dentro das nossas possibilidades, para quantos andantes a gente pode dar, e a doutrina pode dar sombra, pode dar guarida, pode dar uma palavra de consolo, de auxílio. Eu acho que sem trabalho, amor e caridade, o movimento e o nosso propósito aqui, ele perde o sentido. Tu sabe que eu vejo assim, Nilton e Fábio, a falta de amor, vamos dizer o verdadeiro amor, aquele dentro de uma família, entendeu? As famílias hoje estão tão distantes umas das outras, né? Quando eu te disse para vocês que nossa casa é diferente, não é melhor, em absoluto. Não é exibimento, não é verdade, nada disso. Só para ter uma ideia, se dia chegou uma moça aqui, lá na frente, o que eu faço aqui, ó, Nilton? Eu espero as pessoas lá na frente. Lá na frente eu espero e dou um abraço nas pessoas. E as pessoas, não é vaidade, pelo amor de Deus. Cadê o Paulo? Cadê o abraço? Cadê isso? Na saída, eu fico lá na fora também. Não sai ninguém daqui. O Benjamin e o Johnny estão prova disso aí. Eu quero mais uma vez lhe dizer, não é vaidade, entendeu? Eu sinto, é isso que eu sinto aqui dentro de mim, a necessidade, não ensinar, mas passar para as pessoas um pouco de amor, um pouco de gentileza, um pouco de respeito. Né? O ser humano que vem aqui, ó, uma moça chegou lá, eu dar um abraço. E ela foi me dar um abraço, ficou com as mãos lá embaixo, assim, os braços esquadros, tocando no joelho. Digo, minha filha, não tem braços. O pai não te deu braços. E ela ficou, aí me deu um abraço. Teve uma outra companheira nossa, uma menina que chegou agora há pouco aí, que se encantou com a casa, não sai mais da casa. E nós terminamos um grupo de estudo e às vezes tem um aniversário. Nós nos abraçamos. Nossa casa é totalmente diferente. Nossa casa é festiva, é uma casa bem festiva. Eu acho que aproxima muito a confraternização. Nós fazemos sempre isso aí. Então, é aniversário, nós cantamos um bolinho, seja lá o que for, no fim do trabalho. Isso vai sempre. É uma coisa que nós criamos e nós não podemos deixar mais porque surgiu um efeito. Porque aqui, eu digo assim, gente, vamos nos olhar aqui. Quem somos nós? Nós somos filhos desse aqui, ó. Nós somos filhos do Chico. O trabalhador da casa são filhos do Chico. Então, nós somos irmãos. E como irmãos, nós temos que proceder, não é isso? Né? E essa menina terminou o trabalho, nós nos abraçando, ela começou a chorar. Ó, vizinha. Começou a chorar. Mas por que está chorando? Ah, meu pai e minha mãe nunca me abraçaram. Me abraçam, pelo amor de Deus. Aí cercamos ela. Nós matamos ela afogada. Benjamin, tu tem alguma pergunta para o... Isso é a síntese de um centro espírita, o acolhimento. Posso fazer? O acolhimento serve lá. Né? Eu quero dizer que se acerta o certo. Eu quero dizer sobre isso. O senhor está pensando uma coisa. Dizer uma coisa, eu estou pensando aqui, o que eu vejo muito. Qual que é o problema do movimento? Esse gesto é singelo, é de amor, é natural, é espontâneo, desprendido de vaidade. É sobre isso que eu quero deixar bem claro. E as pessoas, e muitos, não daqui, mas talvez não compreendem. Assim como às vezes eu vejo pessoas que vão fazer uma prece e se sentem mais envolvidas pelo benfeitor e alguém diz, mas não pode incorporar. Não é incorporação, é exceção. Alguém critica. Então, tudo aquilo que é espontâneo, eu vejo assim que leva uma crítica. Peraí, você vai no centro espírita, hoje, raramente você vai falar de água fluídica, raramente você vai falar de passe, raramente de reforma íntima. As pessoas querem fast food, tudo que é rápido, que é gostoso, que é dopamina rápido.
e esquece da base. Então, tudo aquilo que é diferente, a doutrina nasceu da mediunidade. É isso que ela nasceu, né, dos estudos através da mediunidade. E muitos centros espíritas não se fala de espírito, não se sente espírito, como se isso fosse errado. Vai dar um passe, a pessoa sente uma infecção, não pode falar nada. Você pode falar para aquela pessoa, mas você pode falar para o dirigente. Como é que vai medir a mediunidade se você não pode dizer o que você está sentindo? Então, assim, os médiums estão se afastando, porque o dirigente, numa grande maioria, não está confiando mais nos próprios filhos dele. Então, a gente tem que analisar. E essa proximidade que o senhor oferece permite que as pessoas te enxerguem. E fiquem à vontade. Porque essa proximidade tem que haver. Então, se a fulano ouve esse espírito, vamos ver. Vamos ouvi-lo, vamos dar atenção para ele. Porque, afinal, não tem mediunidade, não. Como é que a gente mede? Eu não conheço um termômetro para isso, a não ser convivência. Kardec testava. Então, quando a gente eu lembro, você vai lembrar, eu estou no Espiritismo há 38 anos. E quando eu comecei, nós tínhamos sessões mediúnicas abertas, em público. A mesa era à frente, as pessoas no salão. Eu lembro disso. E os velhos. Isso é antigo. É bem antigo. E os velhos. Nós estamos bem antigos. Nós, o Fábio não sabe. Mas era assim, e sempre funcionou. Depois, não pode, por causa das influências. Tá, é melhor que seja reservado. A gente vai estudar isso nos domínios da mediunidade, nós vamos estudar isso no diálogo com a sombra de Armin Miranda, e realmente é verdadeiro. Mas não precisa ser condenado. Hoje, se uma pessoa tem sem estudo, ou sem preparo, tem uma corporação no salão, muitos centros espíritas não sabem o que fazer. O que eu faço? Você vai atender ali e depois levar para outro lugar. Vai para onde? Para aí. É para a sala, para fazer um atendimento fraterno, porque às vezes fenômenos acontecem, a pessoa não controla. Aqui acontece muito aqui. Então, aí você vai instruir, mas assim, ela está fazendo por fingir, vamos ouvi-la, ela só não sabe lidar com aquilo. Porque centro espírita é lugar de fenômeno. Não que tenha que acontecer a esmo, não é isso, mas tem que ser instruída e não condenada. Eu vejo muito, a pessoa não volta mais, porque ela não se sentiu acolhida, todo mundo olhou torto. Né? A pessoa não tem psicografia. Não tem psicografia de cartas, mas pode ter psicografia dos mentores, instruções. Começa nisso, não é? Eu leio. Tem que ter as pessoas que anotam. Pergunta. Tem que ter pessoas, o centro espírita tem que preparar. Pensa o seguinte, nós estamos aqui, entre aspas, os iluminados. É como se fôssemos diferentes, e não somos. Você tem muito mais bagagem que nós, de conhecimento, de tudo. Então é o seguinte, por que nós estamos aqui hoje? Porque talvez ainda, nessa casa, não se preparou pessoas que possam fazer. Porque a função do espiritismo, para mim, é consolar. Então toda casa tem que ter pessoas aptas, treinadas para falar sobre luto, para acolher alguém que devolveu um ente querido com empatia. Esse livro aqui nós vamos lançar amanhã, em primeiro lugar, sabia? O lançamento desse livro aqui, Luto, é aqui em Bagel. Primeiro lugar que está vindo. Nem na minha casa não tem. Primeiro lugar aqui, lançamento Luto. Esse livro aqui ensina a gente a lidar com os resultados, que é a função da casa espírita. Desencarnou alguém na cidade, é o centro espírita que tem a instrução. Então, assim, nós vamos abrir isso aí. As casas têm que preparar para acolher, para abraçar, para ouvir, para deixar a pessoa. Isso não tira a ordem, não tira a disciplina e não causa desrespeito. Mas isso abre o campo para que quem frequenta queira fazer parte, criar raiz e seguir aquilo que pessoas que vieram antes trabalharam tanto. Como é que a gente sabe que uma casa está indo bem? Quando ela tem continuadores. É aí que eu meço se a casa está indo bem. Qualquer gestão é boa se ela gera bons continuadores. Senão não tem como medir. E dos elementos que eu acredito que pode fugir da casa espírita, se sentir um pouco desacolhido, é implantar um formalismo na casa espírita.
Tudo que é formalismo, tudo que é dogma, Kardec já disse lá no início, tem que ser uma coisa espontânea. A pessoa que é bem acolhida aqui, o acolhimento coincide exatamente com o Consolador de Jesus, que é a prática do Espiritismo. Essa quebra de protocolo é importante para quem entra. Isso afugenta e não acolhe ao O amor mal. não tem protocolo, tem acolhimento. Isso. Até porque a grande parte das pessoas vem sempre muito mais pela dor do que pelo amor e pelo desejo. Uma porcentagem grande. O senhor nos disse hoje, tem 80 anos, vou falar aqui. A sua jovialidade, meu Deus. Né? Olha, a sua jovialidade. O senhor está diante de uma câmera, do Instagram, do Facebook. Olha a jovialidade. Chegando a jovens que nunca vieram no centro espírita, às vezes. Porque isso que nós estamos falando aqui pode prevenir um suicídio em algum lugar. Aqui em Bagé, rapaz. As pessoas da cidade, eu vou contar uma história bem rapidinho, de Divaldo Franco, uma senhora. Essa história do Divaldo, palestra dele, vou resumir. Uma senhora sofrendo na vida com os 3 filhos, resolveu tirar a própria vida dos filhos e foi para lá em Salvador, daquela ponte, se jogar. Então ela atravessava as ruas arrastando as crianças, porque não importava mais, ela não suportava mais a vida. E uma das crianças baixa, cata o papel, e ela fica nervosa, porque ela está muito agitada, imagina, ela ia tirar a própria vida dos filhos. Ela toma o papel da mão da criança, abre o papel muito rápido e está escrito assim: calma, 1 minuto apenas. Ela leu a mensagem, aquilo acalmou, e ela leu no rodapé: mansão do caminho, endereço é tal, e foi para lá. Esperou no final para falar com o Divaldo, se tornou espírita, resolveu o problema dela. Então, 1 minuto apenas que uma pessoa, um jovem desse aqui, te ouvir, pode virar uma chave e salvar a existência física. Tem que quebrar protocolo, tem que fazer essa diferença. Isso que eu disse, não é formalismo. Não pode ser formalismo, tem que ser tudo brotado. O formalismo afasta. É a mesma questão do centro espírita. Por exemplo, nós vemos aqui com as roupas habituais. Se nós enfeitarmos muito e nos vestirmos com muita pompa, muita coisa, a pessoa mais simples não se sente acolhida. Paramento é lá fora. Eu não vou lá não, porque eu não tenho roupa para ir. Eu já vi isso. Olha a minha roupa aqui. Nós precisamos de uma calça, uma camisa, um tênis e ponto. Olha o Benjamin. Por quê? Roupa de brinco, né? Aquele menino ali com a roupa que nasceu, cara, roupa antiga dele. É pagãozinho ainda. Então é isso, porque você protege. Eu acredito aqui em Bagé que um jovem, que com certeza conhece, tem coragem de te pedir ajuda numa roupa para uma dor do coração, porque o senhor gera confiança. Entendeu? É isso que é importante. A idade do corpo não corresponde à da alma, porque é mais velha e mais madura. Não corresponde. Então, o Espiritismo nos diz que o espírito tem que sobrepor a matéria. É isso. A jovialidade, o interesse, a boa vontade, a empatia que gera esse tipo de coisa. É perfeito. Você perguntou no você acha que está no caminho? Esse é o caminho. Esse é o caminho que Jesus ensinou. Esse é o caminho que Kardec ensinou. É o que o Chico viveu. Eu vejo o Chico, né? Eu sou apaixonado por Chico Xavier. Sempre fui. Quando ele terminava a sessão, ele ficava conversando com uma faquinha, uma goiabada, cortava na ponta daquela faca para você canivete, dava na tua boca. Era isso. Era isso. Um dia um jovem foi lá e o Chico, antes da sessão, cortava, dava para um, dava um pedaço para o outro, e o jovem tinha nojo, muito rebuscado. Ele falou assim: ai meu Deus, o Chico vai me dar aquela goiabada que todo mundo pegou na mão. E ele falou assim, até que não chegou nele. Aí passou a sessão, foram para a sessão depois, lá no final da sessão, era 3 da manhã, isso foi às 7, na casa do Chico. No meio da sessão, o Chico passou perto dele e falou: ô meu irmão, goiabada não mata ninguém. É isso que me encanta no Chico, que ele conseguia gerar um ensinamento grandioso no pedaço de goiabada. Isso é naturalidade. Mas essa, digamos assim, não digo que é esculhambação, não é isso, mas esse acolhimento que a gente faz aqui,
de uma forma bem despretensiosa, livre, proporciona que as pessoas cheguem aqui e joguem para fora os seus problemas angustiantes que em outro reduto, por exemplo, não teria condições de fazer isso. Então, essa espontaneidade que a gente oferece é exatamente para que eles se abram e solucionem o problema que muitas vezes eles vêm buscar aqui. E se você coloca muito formalismo, muita coisa, são empecilhos que, ao invés de abrir, fecha o coração da pessoa. E pior ainda, desaparece e não vem mais. Não. Quando aqui é um local que muitos vêm, exatamente como o Paulo já disse, estraçalhados no coração. Não cria identidade com o lugar. Você sabe, Fabio, Newton, eu não sei se a espiritualidade está enxergando, logicamente, né? Tu imagina o que chega de gente, verdadeiros farrapos, mano. Certo? Doloridos, assim, de corpo e alma e perispírito, chorando por dentro, assim, ó, pedindo ajuda. E por dia, assim, ó, 2, 3, que a gente fica aqui, às vezes até mais tarde, fazendo um diálogo fraterno, mostrando o porquê dessas coisas, a causa e efeito, né? Problemas, não é problemas, mas todo problema tem solução. Né? O Chico dizia que o centro espírita tem mais ou menos uma hora para abrir e não tem hora para fechar, porque ele é um hospital. Mas o Chico tem uma historinha que eu gosto, daquela mulher que foi procurar ele, na casa dele ele não estava, disseram que ele estava no trabalho, ela foi no trabalho, ele não estava, ela voltou e à noite ela foi no centro, ele chegou, ela estapeou a cara do Chico, bateu no Chico, pessoa conhecida, e falou: o senhor vai sentar nessa cadeira e vai me dar um passe. E o Chico, o rosto vermelho, olhou para o Emmanuel e falou: Emmanuel, o que eu faço? Eu não estou com raiva, mas está vermelho, eu estou pressionado. O Emmanuel falou: Chico, você tem razão. Realmente. Mas ela tem a necessidade. E a necessidade supera a sua razão. Então, assim, as federações, os lugares têm muita razão, mas nós estamos com o pobre e a necessidade. Durante alguns meses, uma pessoa dependente químico, não muito grave, mas expulso da família, dormiu na nossa casa espírita. Eu quase fui expulso da nossa casa. Lá, porque eu deixava pousar num cômodo análogo da casa. E as pessoas me criticavam porque eu fazia isso. Eu só te devolvi uma pergunta. Eu sou o primeiro que chega no centro, eu sou o último, eu que fecho. Não tem pressa. Quem deixa ele dormir, quem vai deixá-lo dormir na porta sou eu na rua. Né? Você já foi embora, então eu fico com a dor, porque não pude acolher, porque você acha que deu certo. Hoje esse homem é um trabalhador, constituiu uma família, é espírita e trabalha no bem. E se não tivesse essa oportunidade? É claro que eu não ia colocar uma pessoa ali que oferecesse risco para a sociedade para mim. Mas era uma pessoa que naquele período precisava. Quebrou o protocolo. Porque como é que eu viro as costas? Olha, eu não posso fazer nada, porque se você pode, se você ouve, se você carrega isso no seu coração. Eu disse essa semana para um repórter, né, que disse para mim assim, que é de uma outra religião, ela falou assim: o senhor não tem medo de essa coisa de espiritismo ir para o inferno? Eu falei: olha, nós não temos inferno, nós temos um prado. Expliquei para ela, mas é o seguinte, eu já me identifico com essa coisa de ajudar, já é do espírito, né, gente? Isso entra na gente. Se eu for para o inferno, eu vou querer ajudar quem está lá, porque eu vou ver um sofrendo, nós vamos ajudar. Se eu for para o umbral, eu vou abrir um centro espírita, porque vai ter muito espírita lá. Né? Com certeza. E nós vamos continuar fazendo a mesma coisa. Toda a minha vida não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Se você tem dentro de você o desejo de servir, você vai servir onde você estiver. Onde você é mais útil? Nas colônias elevadas ou onde há o sofrimento? Nós já estamos treinados a acolher o sofrimento. Então não espera muito. Nós vamos continuar fazendo. Quer fazer uma pergunta? A colocação do Newton é muito persistente, né? Porque as pessoas acham que ser espírita às vezes está salvo de muita coisa. Eu vejo isso, às vezes as pessoas acham que eu sou espírita e vou me salvar de muita coisa. Não está salvo nem de si mesmo. De si mesmo, exatamente, né? Muitas vezes e leva a crer, né? Que a gente nos coloca a crer, né?
que nós somos independente da religião, né? Nós temos que ser o nosso eu, né, Newton? Nós sermos Madre Teresa de Calcutá. Nosso tempo é nós, né? Madre Teresa de Calcutá, na sua oração, tem uma frase assim. A oração é grande, mas no final diz: no final de tudo, você vai descobrir que as coisas nunca foram entre você e as pessoas. Sempre entre você e Deus. Entre a consciência. Então, assim, o que falo, o que penso, se eu tivesse ouvido, quando eu comecei esse trabalho meu, o de Valdinho Matos de Oliveira, que tem aquele livro De Amigos para Chico Xavier, que era amigo do Chico, e ele fala assim, orador famoso, ele fala muito, é lindo. Ele fala assim, garoto, ele fala em poupado, vou dizer-te uma coisa. Gramaticalmente perfeito. Não, ele fala muito bem. Tem que teres o couro grosso das costas, porque vai tomar pedrada. E tomando pedrada, não pare. Porque se você parar, duas coisas podem acontecer. Se você parou, você vai tomar pedradas que não te alcançariam se estivesse andando. E se a tua vibração não estiver lá, aquelas coisas, você vai catar as petecas de volta. Então não para. Só trabalhe, vá adiante. Eu, quando comecei a fazer palestra, eu tinha 18 anos, eu já falava, eu chegava para fazer palestra, as pessoas ficavam esperando o orador chegar. Eu era um menino. E às vezes começava a dar 8 horas, gente, o nosso orador, eu tinha que me apresentar. Mas eu não desisti. E hoje, sem nenhuma modéstia, porque não tem nem toda essa humildade, mas tipo assim, hoje as pessoas me convidam para fazer os aniversários de 100 anos da Casa Espírita, 90 anos, eu só tenho 50. Ou seja, o trabalho persistente no bem faz com que nós sejamos aceitos ao longo do tempo. Não condene, eu digo sempre, não condene a mediunidade da psicografia, porque você não gosta de mim, porque a mediunidade existe comigo sem eu. Então não condeno o médico, a medicina, porque você não gosta do médico. Você não gosta de mim, do Fábio, tudo bem. Mas a mediunidade continua, a psicografia continua, e já existia antes de nós, vai existir sempre. Então, assim, não gosta de mim, deixa eu. Mas não deixa a doutrina e nem deixa Jesus Cristo. Newton, você tem uma hora ali que nós não podemos ter preconceito, né, de falar com as pessoas, de receber as pessoas. Né? Aqui na casa, nós temos todo tipo de pessoas com relação à posição social, à educação, todas essas coisas assim. Né? Por exemplo, o Benjamin é professor de Direito da faculdade, né? O Johnny é jornalismo. E eu, no meu segundo grau, estou feliz da vida. Eu leio muito, estudo muito, né? Mas é uma coisa assim, chega essas pessoas que choram, que incorporam o que tu falou, né? E que tu disse que está sendo que levar para fazer um diálogo fraterno, para que eles sintam, eu estou falando isso, que eles sintam a necessidade de que alguém fale com elas, né? Então aqui, voltando ao que eu falei inicialmente, nós não temos distinção aqui, ó. Chega uma pessoa de gravata, de terno, sapato lustrado, ou chega um pé de chinelo, eu faço questão sempre de dizer no ponto que aqui nós não temos preconceito e nós temos assim eleitos, ninguém é eleito aqui. Nós estamos todos filhos de Deus passando por processo de agradecimento, expiatório, seja lá o que for, kármicos, né? Então hoje eu estou assim, mas não sou assim. Hoje eu estou desse jeito, mas não sou assim. Né? E o que fazer? Essa é a X da questão. E o que fazer depois do diálogo fraterno? Convidar para entrar no grupo de estudo? Exatamente. Ah, meu Deus. Aqui é uma escola. A gente convida, a gente acolhe a crise mediúnica, o senhor, e convida. Agora eu vou falar uma coisa que os espíritos vai cair o cabelo de todos os espíritos. Olha a inspiração, graças a Deus. É estudo. A nossa casa espírita, eu tenho um trabalho mediúnico, nós trabalhamos, temos tem mais de 40 médiums. E quando eu tenho visita de espíritas de outras casas, que são médiums, mesmo que seja a primeira vez eu convido para o mediúnico, são médiums, são instrumentos. Eu não bloqueio. Você não é médium lá? Médium lá passa. Eu confio na pessoa.
Eu confio no que ela estudou agora, mas aí é problema dela. Ela vai para o mediúnico, essa semana tinha um grupo lá, que era parente, tinha um aniversário, eles vieram, aí tinha os parentes deles. Ela falou, nós somos médicos, trabalhamos no centro e tal, você trabalha no mediúnico, vamos subir. Bom, porque é o seguinte, você recebe uma pessoa na casa com mediunidade assim, expressiva, incorporando, tem que estudar 3 anos para ir lá. 3 anos sobre obsessão jamatória. Da tirona do corpo. Você tem que fazer um curso básico rápido para ela drenar essa energia de trabalhar. Você não vai pôr ela leiga lá. Mas em 3 anos não dá para esperar. Como é que um médium incorporando sem controle vai esperar 3 anos? Você precisa ajudá-lo de alguma maneira. Nem que você tiver que sentar, dar um curso só para ela. Eu faço isso. Eu sento com a pessoa, eu falo tudo que eu sei, eu gasto o tempo que for. É isso que você quer. Essa semana o menino me procurou. Com uma mediunidade linda, 20 anos ele enxerga os espíritos, deixa lindo, fiquei com inveja dele. Que mediunidade linda, ele falando, eu vi que era verdade. E ele faz direito. No 3º ano, com 20 anos, sendo inteligente. Né? E ele falou, olha, passei os livros de mediunidade, ele está frequentando o centro, falou assim, naturalmente, você estuda à noite, você não vai conseguir. Mas você está de férias essa semana. Então, semana que vem, que é na terça, você vem para o mediúnico, certo? Vem para o mediúnico. De domingo tem sessão de fotografia, você vai ver. Por que eu quero que você veja? Porque eu quero saber, quero que você saiba se você quer ou não ser médium. Você tem que saber como é que eu vou saber se eu quero uma coisa que eu não sei como é que funciona? Então, é claro que eu estou acompanhando ele. Eu não vou expor ele a algo que vai feri-lo, que vai vexar a vida dele, não. Mas eu tenho que dar oportunidade. Eles são meus filhos. Os médicos da nossa casa são meus filhos. Quando eu conheci o Fábio, né, primeira mãe dele, né, que é uma mentora, né, que trabalha, ela não gosta de falar mentora, mas se ela me ensina, ela é uma mentora para mim. E quando eu disse, Fábio, eu sou fotografar, um dia ele falou assim, você tem certeza que eu sou médico de fotografia, porque eu nunca escrevi? Eu falei, tenho, que o tua mãe falou. E hoje eu vejo as cartas dele, que ele capta desses filhos amados, carregadas de tanto amor. Ele recebeu umas cartas de um pessoal lá de São Paulo quando ele estava treinando. Então, ele nem sabe quem é esses espíritos. Exato. E eu entreguei para as pessoas lá, eles têm, o Vitor Hugo, por exemplo, eles têm um amor no Fábio que nunca viram, porque eles identificaram o ente querido, sem o Fábio nem conhecer o espírito lá, no treinamento. Então, assim, hoje o Fábio está aqui com a minha total confiança. Assim foi com o Diego, né? e é com a Carol, com o Laércio, com a Lidiane. Eu não nego apoio para ninguém, porque a responsabilidade é de cada um. Porque eu poderia, assim, ficar com o bolo só para mim, é uma sessão do Newton Estudo. Você acha que o Newton Estudo dá conta de tudo isso? Jamais, nem pretendo. Mas confio nas pessoas que trabalham comigo, né? Porque eu os conheci pelo amor. Nenhum desses médiuns se apresentaram para mim por vaidade. Todos por amor. E é só o que eu precisava. Mas dentro deles é problema deles, para vocês, eu não tenho nada com isso. Eu estou por fora. Então, assim, essa oportunidade que o senhor oferece é um caminho. Só para eu finalizar a minha parte, estou gravando na capital, São Paulo, numa sessão de mais de 300 pessoas. Há alguns anos atrás, sozinho à época, ficou uma ficha de uma carta de uma esposa para o seu viúvo. Não tinha filhos. E naquele dia eu me lembro que eu recebi 22 cartas e a minha mão não dava mais. Muita dor, e o Dimas, meu benfeitor, acho que não pode dele, não dá para ver, mas esse tá capeta. Esse livro é dele. O Dimas, ele falou assim, é importante que o senhor receba essa carta. E eu pensei, mas é uma carta com viúvo. Porque naquele tempo eu ainda acreditava que a dor maior era de devolver o filho. E não é. A dor maior é devolver um grande amor, seja de quem for. Os viúvos sofrem muito, muito, muito. Né? Aí eu recebi essa carta, e foi a última carta, não foi uma carta grande. E o Dimas, o meu inventor, falou, bota seu contato atrás da carta. Eu não faço isso para ninguém, botei meu celular. O homem com a tua carta se ajoelhou no chão ali, essa carta abraçou, agradeceu e saiu chorando. Um mês depois eu estava aqui no Rio Grande do Sul,
um telefone, WhatsApp, me chama. Falou, seu Newton, o senhor não sabe quem eu sou, mas eu sou o Ney de São Paulo, eu posso falar porque me autoriza. O senhor me passou o seu número atrás da carta da minha esposa Marília. Eu quero te agradecer, porque me fez muito bem. Aquele dia, eu tenho 2 cachorros, deixei com uma amiga, não trouxe nem mala, porque eu não tendo notícia da minha esposa, eu ia me jogar no trem. Olha isso, nem pode falar isso para qualquer um. Eu ia me jogar na linha do trem. Eu fiquei 8 meses dormindo em pé à porta de uma UTI enquanto ela ficou internada. Eu não sei viver sem ela, o senhor salvou minha vida, somos amigos até hoje. Então, assim, um detalhe, muda tudo. Vale a pena ficar até tarde. Casa espírita que funciona é aquela que não fecha às 9 horas, nem 10, ela fecha a hora que tem. Veja, na nossa casa eu digo, não quero que arrume cadeira, que apague luz, que faça nada. Saia quem precisa ir e no final eu faço o que tem que fazer. Porque na minha cidade não tem crime. Na minha cidade não tem crime. O nosso centro espírita, as portas não tem chave, isso é gostado. Não tem crime nenhum. Tá vendo? Tem gente para fazer o crime. Né? Então, é bem tranquilo. Então, assim, deixa fluir. Deixa esse amor aqui, esse coração, fazer o que aprendeu a vida inteira, que é dar amor. Só. Aí a gente quer um espiritismo que ninguém alcança. Muito rebuscado. Aliás, nem é espiritismo. É só informação. Quando Jesus disse que pediria ao Pai para mandar outro Consolador, e não ele, porque ele já consolou até aquele momento, então é outro Consolador, mas ele não disse outro Consolador para ficar das 10 às 8, das 9 às 4, fechar. E tem um detalhe interessante nessa linha de raciocínio, disposição nossa aqui agora, com o Chico Xavier. Numa das biografias deles, diz que ele esperou abrir o centro dele, esperou, não veio ninguém. Ele estava indo embora. E quando estava indo embora, chega o Emmanuel e diz, onde é que tu vai, Chico? Eu vou embora, não tem ninguém, e os espíritos que estão aqui, que vieram aqui para ti, entendeu? Então, parece que não tinha nenhum desencarnado, era encarnado, mas desencarnado de uns quantos, então vai orar por ele e trabalhar para eles. Como agora aqui estão um monte de espíritos amigos, que vão escrever amanhã, vem nos ouvir. Está cheio essa ideia. Quando eu tinha 18 anos, fiz um grupo de jovens da Casa Espírita, mas eu era o único. Tanto é que todos os meus amigos já desencarnaram, porque já tinham 60, 70. Eu sou o único sobrevivente físico daquele centro espírita. Só tem eu. E a dona Helena foi a última, faz 4 anos hoje, com 92, foi que me deu as aulas. E eu comprei um livro que chama, eu não lembro o autor, mas chama Não Pise na Bola, que é pergunta e resposta para adolescente. Eu não lembro mais o autor. O autor é aquele mesmo do Quem Tem Medo da Morte, não é o... Richard. É isso, não é Richard esse Simonetti, é outro, mas é Não Richard Pise. Simonetti. Não Pise na Bola, né? Acho que é de Richard mesmo. É do Richard Simonetti. Ele é de Paulo. O centro dele é muito bonito. Eu recebi carta do Richard, do Simonetti. É do Richard Simonetti. Eu recebi carta dele. Não pisa na prova. Pelando de medo, né? O homem era um autor, mas não tinha nenhuma conexão. Aí eu fiz esse livro, falei, vou fazer um grupo de jovens, mas naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha internet para a gente usar assim, não tinha nada no Facebook. 31 anos atrás. E eu comprei, sei estudar esse livro, era eu e minha irmã. A minha irmã desistiu no começo. E fazendo tantas perguntas, demorou 2 anos para a gente terminar. Sozinho. Todo domingo, das 8 às 9, eu estudei esse livro, Eu e os Espíritos. 2 anos. Eu não desisti, porque eu sabia dessa história do Chico. Eu e os jovens encarnados vamos estudar. Eu não via nada, mas eu sabia que estava ali. Então fizemos os estudos. Então não é sobre quantidade, é sobre intenção. É sobre intenção. Quando eu escrevo os livros, eu estou sozinho em casa. Ou sozinho no centro. E fluem pensamentos, ideias. Hoje era 1h30, o Fábio me alcançou no aeroporto. E até esse momento, estou falando sem parar, doutrina espírita. Eu estou aprendendo. Nós tínhamos tanto assunto, né, Fábio? Nós falamos de tantos assuntos bons. Livros que nós demos, de texto, projeto. Gente, que dia rico. Nem vimos o tempo. Não vimos? Que dia rico. Então é isso.
Divaldo fala, não permitas que ninguém, Joana fala, né, saia de ti sem levar uma lembrança da tua bondade. Então, assim, da bondade de Jesus que é através de nós. Então, o Consolador, Jesus não disse que seria o Espiritismo, mas os Espíritas captaram isso para eles, porque disse que explicar isso e muito mais. Então, ficamos... E eu não concordo. Eu acho que o Consolador está dentro do Espiritismo, como está em várias religiões, porque tudo aquilo que espiritualiza, consola. Então, dentro das outras religiões, tudo aquilo que espiritualiza, que leva para Deus, é consolador. Então, nós estamos também com o Consolador, mas tudo aquilo que espiritualiza, consola. Então, dentro de vários segmentos, tem muita gente despertando, falando línguas, recebendo o Espírito Santo, recebendo intuições. A gente vê isso agora na rede social, muita gente de outras doutrinas no contato espiritual. Está tudo certo. Desde que a intenção seja amor e o bem. Para chegar ao capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, em que haverá um dia em que todos profetizarão, tem que ser dessa forma. Utilizar todos os meios, que na verdade aparecem bastantes meios agora, não é e-mail, meios de comunicação, etc. Porque a espiritualidade superior proporciona para que toda a humanidade, de uma forma ou de outra... As leis universais são as mesmas para todos. Exatamente. E os espíritos se manifestam não somente no espírito. Exatamente. A pergunta para o Kardec: o espiritismo é religião do futuro? Qual é a resposta? Não. Mas ele está no futuro das religiões porque ele espiritualiza. Tudo aquilo que espiritualiza... De chegar ao mundo espiritual, a forma de chegar ao espiritismo é um dos caminhos que quizá seja o mais esclarecedor, né? Que esclarece, mais prático. O Kardec ele pegou tudo aquilo, a sua inteligência, foi didático, e montou para nós. Mas a doutrina não nasceu na fixação. As mensagens que Kardec recebia de vários lugares do mundo, o mesmo texto de vários médios para ele comprovar. Ele não pegou um texto só. Então, o médio da França, o médio de Portugal, o médio dos Estados Unidos, eles tinham que mandar, através dos espíritos, o mesmo texto para ele comprovar. Não foi assim. E o Kardec tinha um fenômeno que ele trazia, que chama pneumatografia, em que ele pegava um papel, colocava na gaveta, chaveava a gaveta e pegava o texto pronto no outro dia. Escrita direta, né? Escrita direta, pneumatografia. Olha, então ele tinha essa, ele tinha do médio tal, do médio tal, para depois ele chegar num consenso. Isso é inteligência, isso é razão, né? Porque ele não pegou ele não viu lá e achou bonito, não, isso é real, isso pegou essa mesa por tua mesmo. Eu falo para o Beto, quando os espíritos ficam muito vaidoso, médium de psicografia muito vaidoso, eu digo o seguinte: só lembra de uma coisa. Para psicografar não precisa nem de cérebro, porque a psicografia começou amarrando lápis numa cesta. Então, a cesta fez mais do que nós, porque a cestinha escreveu a codificação e nenhum médico. Verdade. A cestinha, a mesa respondia, não precisa de cérebro. Então, meu filho, não se sinta muito que os espíritos só precisam da tua mão. Quem muito terá, ou tem, muito será dado, ou cobrado. Eu tinha tanta coisa para ou até tirado, né? Assim, ó, e um de vocês me dá a resposta para ver se eu estou certo ou não estou certo. Vocês não imaginam a quantidade de crianças médiums, 4, 5 anos aqui na casa do Espírito. O que é isso? Uma explosão? Essas crianças estão vindo de outros planetas, estão missões de encarnados, já passaram pela Terra, logicamente, não é? Mas estão aqui de menininhas assim, pulando aqui, brincando aqui, está correndo. O outro falando, mãe, só para ter você uma ideia. Meu netinho com 2 aninhos. Tu recebeu a carta dessa menina, filha da... Aquela cena com ela, você recebeu um pai também, a Jaqueline, não da Jaque. Eram 3 meninas e uma desencarnou com a luz do coração, bem novas 3. Eram 3. E deixou uma menina, deixou uma menininha.
A menininha, um amor, não existe de coisa mais linda aquela criança. Mas a outra amiga tem um menininho, a Giovana Polaca. Pô, o guri com 4, 5 anos falando com os espíritos. E ele não conheceu a Jaque, tia Jaque, ele não conheceu. Só para você ter uma ideia de uma das crianças que estão aqui na casa, que deve ter umas 8, 9, 10 desses médiumzinhos, assim, que eu tinha uns espirrados assim. Mãe, a tia Jaque está aí, a mãe quase morreu, caiu para trás, ela não era espírita naquela época, né? A tia Jaque está aí, tá? Mas ela ficou desesperada, nossa placa. Ela estava lá hoje no grande dela lá. E passou uns dias, dentro da mãe, a tia Jaque voltou, tá aí. E um dia deu um espaço maior, olha que coisa mais linda que a espiritualidade faz. E ela perguntou, eu me lembro quando o menino fulano, cadê a tia Jaque? Ah, tia Jaque vai demorar um tempo que deu uma subida agora. Tá? E tem outros aí também, que é coisa mais interessante, né? Que os pais não sabiam o que fazer. Então, eu fazer com ela, com as crianças, me levar em psiquiatra, digo, pelo amor de Deus, você nunca viu falar em mediunidade? Então está aflorando, sabe, em crianças, a mediunidade em tenra idade, 4, 5 anos. É possível isso aí? Essa é a prova de que o mundo está melhorando. Aquilo que nós falávamos no ponto de chegada, de pessoas espiritualizadas, e o mundo espiritualizado, essas crianças já estão vindo de fábrica e estão chamando a atenção de uma forma tão grande que elas estão trazendo as famílias também para a casa espírita. Então, o que parece dor para a família, preocupação é o que traz para a casa espírita. Eu tenho um priminho. Aí está vindo pelo amor e não pela dor. Aí tem um priminho que outro dia ele falou para minha prima assim: ô mãe, sabia que antes de eu nascer eu não era seu filho? Você não era minha mãe, você só é minha mãe agora. Eu recebo cartas de uma moça que ela desencarnou com a filhinha, tinha 10 meses de nascimento. Então eu recebi carta dela, a filha tem 15 anos agora. Até 8 anos, a menina nunca pediu da mãe, nunca leu as cartas, nunca mostrar, para preservá-la, ela nunca pediu. Porque é um período que ela sentia a mãe. Depois dos 8, 9, ela começou a pedir pela mãe com muita falta. Porque até os 7, 8 anos a criança tem mais percepção. Depois dá uma acalmada, volta da puberdade para frente, são ciclos do corpo físico, que os hormônios ajudam. Então, a Dudinha, para mim, é a prova de que ela sentia a mãe, a mediunidade acalmou, depois a mediunidade voltou. Eu fui para o espiritismo, né, aos 12, porque eu quis, porque eu ouvia falar, os professores eu quis. Mas na mediunidade a minha mãe conta que desde os 2 aninhos eu tinha manifestações, eu levava para benzer, as benzedeiras, e ia acalmando aquilo, porque eles não sabiam lidar. E quando surgiu as incorporações, foi terror da família, porque aí eram padres que me cuidavam, eram pessoas que não tinham entendimento da mediunidade. Então, eu apanhei muitas vezes espada de São Jorge, cordão de São Francisco. Eu apanhava muito por quê? Porque eles queriam tirar algo que era o espírito ruim. Então, assim, nós espíritas, casa espírita, como você está dizendo, temos que estar preparados para acolher essas crianças e suas famílias, como o Fábio falou. Não é levá-las para a sessão mediúnica, é prepará-las para elas entender que é natural, que a mediunidade é um fenômeno natural, que você está vendo uma coisa que existe, que é espírito. Agora, eu perguntei para a mãe do Fábio, para a Vilma, sobre a evangelização infantil. Ela gosta muito. Eu falei, Vilma, o que é mais importante ensinar para as crianças? Ela fez uma resposta. Ensine-as que elas são espíritos. Eu fiquei pensando, por quê? Porque se ela entender que ela é um espírito, ela já entendeu que ela nunca morre porque o espírito não morre, que ela nunca vai estar longe, que ela ama e que ela sempre vai reencontrar. E que o espírito é responsável por si mesmo. Então, isso amplia muito. Então, nós temos, quando, na obra da codificação, no livro do Evangelho do Espiritismo, no capítulo ali, 22 das orações, das preces, né, diz assim, prece antes de dormir.
Senhor, olha aí, o meu corpo vai dormir agora. E a minha alma vai seguir. Peraí, se o meu corpo dorme e a minha alma voa, eu sou o quê? Entendeu? O que eu sou? Espírito. Não, se o meu espírito, eu não posso falar meu, é eu espírito. Eu espírito. O meu corpo dorme e eu espírito. Porque se eu me vejo como espírito, eu sou igual àqueles que estão desencarnados. Por isso que eu... Então não existe mais fantasma, não existe mais distância. Eu, espírito, revisto essa matéria. Eu, espírito, avião, por exemplo, corpo perispiritual. É isso que eles têm que aprender. Para ver a natureza acontecendo. Ah, mas um espírito apareceu. O espírito não apareceu. Porque ele vai dizer, você dizer assim, ó, o espírito do fulano de tal é o mesmo que eu chamar de finado. É só o fulano de tal. O espírito do meu pai, não, é só o meu pai. O espírito da minha mãe é minha mãe. A gente dá nome a mais para onde não precisa. Por isso que a inversão muito se aprendeu a dizer o meu espírito, quando é o contrário. É o meu corpo. O espírito do meu corpo. Isso é o que a Vilma fala. Por isso que o Hermínio Correia, lá, nossos filhos são espíritos. Sim. Ele tem um capítulo lá que diz exatamente isso, né? Que tem que aprender, até seria ideal aprender desde as escolas, etc., o espiritismo e o conhecimento do espírito. É o que a Vilma disse. Se você se entende como espírito, você resolve muita coisa na sua vida. Então é fundamental. Bom, eu sinto que vocês têm descansado, né? Nós temos mais 20 minutos. Podemos seguir esses 20 minutos aí ainda? Tá. Tá? Eu tinha separado algumas perguntas que mais... Vamos fazer um bate-bola. Rapidinho. São 4 perguntas que eu separei, que mais as pessoas perguntam, que não são espíritas, já vou falar bem real, e que muitas vezes são espíritas também, mas também não entendem. Sessões de fotografia, uma enorme parte não é espírita e tá tudo bem. Tá tudo bem, é uma então. sessão de conforto. As que mais tem no Instagram... Tu sabe que nós temos evangélicos aqui? Ah, tem também. A minha melhor oradora que faz palestras é pregadora da Cristã do Brasil. Tá? No nossa casa espírita, ela tem um filho no mundo espiritual, a BA. A BA me ensinou uma fé muito profunda, que quando o filho dela, só resumir isso, quando ele teve leucemia por 12 anos, no final não tinha mais jeito, ele falou, mãe, o pai dele já é desencarnado, até agora eu fiquei com a senhora, agora eu quero ir com meu pai. Ela falou, filho, se essa é a tua vontade e a vontade de Deus, eu aceito. Eu nunca vi tanta fé e ela mantém firme isso até hoje. Ela vai pregar e ela prega sim, falando de espiritismo de vida, fala, amém, igreja, dentro do espírita. E o povo ama, eu a amo, porque é minha amiga particular, e assim, ela é uma mãe antes de ser qualquer outra coisa, que tem fé e confia em Deus. Eu amo a Beata, porque a Beata tem peito para falar isso. Vamos lá. Rapidinho. Como funciona a psicografia? Isso aí é... Como funciona a comunicação? É. Primeiramente, a gente vai na sessão, a gente vai fazer uma fichinha de acolhimento. Para que serve? Para criar sintonia entre a família e o espírito. Ah, mas a pessoa ama. Amor não é sintonia. Tem muita gente que se ama e está separado porque não tem sintonia para conviver junto. Então essa fichinha de inscrição só tem o nome completo do ente querido para você pensar, a idade que ele tinha, quanto tempo faz, a causa, o primeiro nome dos pais e dos filhos. Por quê? Para você pensar sobre isso, você vir para essa sessão. Porque não é, a sessão de psicografia é um dia inteiro, mas ela é um retiro espiritual, não é só carta. É palestra, é estudo, é música. Porque quando você chega numa sessão, a primeira coisa que você vê, que você constata, é que você não é o único, todo mundo está na mesma dor. É a primeira coisa. Aí você faz a ficha, vai passar. A ficha não tem o perfil psicológico do espírito, não tem a história do espírito, não tem a forma de tratamento que ele fala com a família. Ela só tem dados. Você vai passar com essa ficha 30 segundos com o médium, não dá passou com o médium, 30 segundos, ele vai ler, vai criar a mesma sintonia, você vai embora, fica a ficha. Nós vamos atender 100, 200, 300. Vocês acham que no final nós vamos saber quem nós conversamos no começo? Então esse é o caminho, é a parte do trabalho que você vai viver dentro do centro espírita. Não podemos garantir quem vai receber a carta, que é a próxima pergunta. Por quê?
porque é de lá para cá. Eu não posso garantir quem vai escrever, porque eu não sei quem vai escrever. Porque às vezes eu já vi espíritos que eu tenho certeza que ia escrever, e na hora ele se emocionou diante da família, eu consegui escrever. Então eu não posso garantir. Sim. Porque o dia que eu puder garantir, eu vou dar oportunidade de quem não é tão honesto de vender, porque ele sabe que vai receber. Eu poderia invocar qualquer um e Exatamente. de qualquer tipo de espírito. Então, aí vai haver desvios que hoje não é possível. Essa aqui também foi que tu respondeu o quê? Eu vou receber uma mensagem, muitos me perguntaram essa, eu vou receber uma mensagem se eu pegar a ficha e me inscrever. Não é o Big Brother? É um desconhecimento. É o desconhecimento. Não é assim. Porque assim, você está participando de um algo, esquece a carta. A carta é um item de um trabalho da doutrina espírita, feita pelo movimento espírita, ela é um item. Por isso que nós temos palestras, temos livros, porque os livros explicam todo esse contexto. Temos as casas espíritas, lá tem trabalhadores para ouvir, para tirar dúvidas. Então, pensa que você está indo para um retiro espiritual, onde você vai aprender muito mais. E tem gente que diz assim, o Fábio é testemunha, eu não recebi a carta, mas recebi muito mais. Isso é unânime, a gente recebe muito, porque se aquele orador dedicado vai lá e fala, o outro fala, aí tem uma música, aí tem um abraço, conversa com uma mãe que já recebeu, um pai, um viúvo. Não tem como entrar numa sessão de coração aberto e não sair com a mente ampliada. Próxima, terceira. Meu ente querido desencarnou há pouco tempo. Posso receber uma mensagem? O que é pouco tempo? Kardec disse, quando se pergunta a Kardec sobre a reencarnação, o que Kardec responde? Quanto tempo se dá a reencarnação? Kardec responde aos espíritos, de imediato até milhares de séculos. Se o espírito pode reencarnar de imediato, não é comum, mas pode, quer dizer que pode. Eu acho que escrever é muito mais fácil. Não é? Então não tem tempo de um ano, mas o que acontece? Quanto menor o tempo do espírito, menos informação ele tem para dar para a família. Porque, tipo assim, eu acabei de chegar em Bagé. Se a minha mãe ligar para mim, eu vou dizer, mãe, eu conheço a Avenida 7, depois virei e tenho o centro espírita, só o que eu sei agora. Se ela me ligar segunda-feira, eu conheço o centro, eu conheci pessoas. Então, é importante, eu sempre digo, acima de 3 meses é o suficiente. Dá um tempo, porque quando o Kardec chama de período de perturbação no mundo espiritual, que o espírito chega, não é uma perturbação de estar enlouquecido, é uma perturbação de período de adaptação. Eu estou tentando entender o que eu posso fazer aqui, como é que eu me comunico. Muda os fluidos. Exatamente, muda o ambiente. Então, espera pelo mesmo tempo, porque quando é muito cedo, não é o espírito que não está preparado, a maioria é a família que não está pronta. Última, quem tem o merecimento de receber uma carta? Qualquer pessoa? Não sei se a palavra é merecimento, né? Porque as psicografias, eu uso uma frase que eu uso na espiritualidade, assim, a carta, o veículo da carta é necessidade e dor de quem pede. Eu não sei, a espiritualidade é que mede isso, quem é que precisa mais? Porque tem gente que fala assim, a dor dos pais que devolveu o filho é muito maior. Não. Tem pais que não estão nem aí para filho e a gente sabe. E tem viúvos que só tinham um no outro. Então, a dor é a dor do amor que está distanciado do período. Pra você ter uma ideia, neste livro aqui que fala sobre luto, esse livro é maravilhoso. Ele é um caminho, né? Luto, dor, sentido. O maior capítulo dele é luto sobre o pet, porque os animaizinhos domésticos ocupam grande espaço do nosso coração. Na verdade, são eles educadores, onde a gente aprende a receber um carinho, um afeto. Aliás, está no Instagram teu essa pergunta dos pets, tu respondeu bem por si, e tá se não me engano, esse livro aí também. Esse também está lá. E essa é a minha pergunta. Eu sei que eu imagino, né? Mas a gente vê sempre a emoção das pessoas recebendo a carta, né, naquele momento. Eu quero saber, assim, como o espírito se sente ao escrever uma carta a um encarnado. O livro Gabriel, Esperança da Vida, o primeiro livro Gabriel, o primeiro livro que eu psicografei editado, no capítulo 26, 27, 28, ele narra isso com delicadeza de perfeição. A sensação do espírito é assim, se você desaparece,
Paulo sumiu, deixou de existir aqui. Mas ele aparece lá em Nova Prata, saudável, muito melhor que agora. Lá com o Fábio. Lá com o Fábio. Qual que é o seu primeiro desejo? Qual é o seu primeiro desejo, sabendo a família que você tem, a falta que você faz? É dar notícias. A carta é muito mais importante do espírito que está vivo e pode se dizer vivo do que para a família. Por isso que o Chico dizia que o telefone toca de lá para cá. A gente disca daqui, mas ele toca. E esse telefone tem um nome. Essa linha chama saudade. A saudade é o perfume do amor que fica no ar. Até um poeta ele junto. Eu decoro. Pô, tu quer fazer mais uma pergunta? Eu estou cheio de dúvidas assim, eu vou te perguntar. Quer que eu fale algumas mensagens das pessoas, rapidamente? Para ele saber? O Paulo Vinícius, seu filho, né, mandou um bom trabalho para vocês, seres iluminados. Mas ele já te explicou, né? Todos são iluminados, né? Todos que estão sob o amparo de Jesus estamos iluminados pela luz dele. Nós somos iluminados. Pela fé. A Karine Madeira, a Adriana Torma, dando boa noite. Alice Pinto, boa noite, amigos queridos, energias positivas sempre para todos nós, ilumine sua vida, abraços. Helenara, dando boa noite, queridos irmãos, que alegria poder ter esses queridos médiuns conosco, um maravilhoso programa a todos. A Cleusa, Deus abençoe vocês, boa noite, amigos. Perfeitas colocações, Ismael Pereira, lá do Alegrete, né? Boa noite, seu Adair. Estamos esperando esse trabalho muito lindo, com muita tranquilidade, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Maria Rosane Vaz também dando boa noite, irmãos. Deus abençoe. Muita gente, hoje um monte de mensagens, só estou botando aqui algumas. A Cláudia, boa noite, peço oração para os meus familiares. Sempre tem, a gente pede as orações, né? Temos a Fernanda de Macedo também, saudações fraternas. O Alan, abraços fraternos aqui de Canguçu. Serão abençoados aí em Bagé. Ela perguntou, deveria nesse fim de semana sessões. Não tem sessão pública amanhã aqui, né? Tem pessoas perguntando. Não, vai tudo lá no Grande Sargento. Aqui a Fernanda também, outra botou, ó, o telefone chama de cima para baixo. E aqui a Lisiane, peço oração para minha família e pela minha irmã que partiu, Gleice Domingos Silva. Essa frase, o telefone toca de lá para cá, ele é um pedaço de conversa do Chico, tá? É só isso. Ele ficou esse trechinho no filme. Quando tem uma evocação, é daqui para lá. O amor é uma evocação. O Kardec diz na Revista Espírita que Deus permitiu uma filha da morta vir consolar o coração de sua mãe. Está lá na Revista Espírita. Então, referindo aos recados consoladores. Então, assim, quando eu vejo as pessoas usarem, não é nesse caso, o telefone toca para cá. Então, quer dizer, não adianta pedir. Se eles quiserem, eles mandam. Não é assim. Batei e abriu-se-vos-á, disse Jesus. Tá? A nossa dor, a nossa falta, a nossa saudade, a nossa fé vai buscar. Porque quando você busca, você está dizendo para os demais sobre a sua fé, sobre a sua crença na imortalidade. Não é só uma carta particular ou familiar. É você atestando a sua fé. Porque quando a gente olha para pessoas que recebem cartas que ficam bem, o que elas estão dizendo para o mundo? Que isso é real. E elas se tornam multiplicadores dessa esperança. Não é sobre médiuns, é sobre mediunidade. É sobre o trabalho que a doutrina espírita tem. Porque o Chico se dizia que médium é igual capim. Morre um, nasce outro. Então, nós estamos num curso aqui, um percurso terrestre, que tem um tempo determinado. Após eu vou aceitar com a minha consciência o que ficou sem fazer, o que faltou, o que eu errei, o que eu exagerei, onde eu fui vaidoso, orgulhoso e tudo mais. E a obra dos Espíritos, livro dos Espíritos, não dos Espíritas, ela continua irradiando. 24 anos da passagem do Chico, e Chico é atual. Muito.
O Chico é referência. Não, eu vou dizer por mim agora, para ter um médium igual o Chico, só se ele reencarnar. Chico é único. Ele é único por quê? Porque ele, antes de ser médium, ele era um grande homem. O Chico conduzia os espíritos. O Chico era maior que os espíritos. Ele tinha que baixar a sua vibração. O Chico tinha que diminuir a sua luz para aqueles jovens que eram assassinos, falar com as mães. O Chico tinha que baixar a sua luz para que Emmanuel escrevesse. Porque quando Emmanuel estava lá brigando, Chico já era espírito evoluído. Você tem uma ideia? Ele sempre foi maior que as pessoas. Não, você está vendo obra. O Chico sempre foi mais evoluído. Você vê a reencarnação do Chico, né? Entendeu? As pessoas têm que olhar para isso. Então, assim, tem médios. Não é meu caso, não, que me conheço. Como o Chico, ele era maior do que a maioria dos espíritos que escreveu por ele. Nem por isso ele alterou, modificou. O Chico tinha um trabalho durante 15 minutos por mês, que era receber os espíritos em processo de zoantropia. Lá no livro O Mundo Maior, até aqueles espíritos falam assim, você não é mulher, você é uma loba, a mulher vem loba, aquilo chama ligantropia, e se for os animais, é zoantropia. O Chico incorporava espíritos, se sentindo cobra e se arrastava pelo chão. Olha a humildade deste ser. Por isso que eles achavam que é uma... Não, o médium que se sentir, o ser humano que se sentir muito, ele já está fora disso aí. Porque nós somos espectros, sombras muito pálidas, seguindo um caminho que o Chico mostrou. Nós estamos no mesmo caminho, não fazendo as mesmas coisas, porque isso depende de qualidade. Mas estamos indo, sabe? Estamos indo, e eu sou feliz por poder caminhar e se possível, claro, me esforço para melhorar sempre. Assim como todo mundo. Quando o médico diz, o médico que reencarna, o médico que tem uma missão exposta porque fez muito mal para os outros contra a vida. E você também. Todo mundo fez. Agora vai tacar só para os médicos? Sai fora. Todo mundo tem dívida, não joga para o médico, não. Eu sou só mais um. Deixa eu perguntar uma coisa, a opinião de vocês no caso. A casa espírita, olha só, ela tem só por finalidade curar o espírito ou pode curar doenças do organismo, a matéria também? Se a doença nasce no espírito, você curou o espírito, você curou o resto. Mas nós, através do passe e transmissão de energias, doamos energias como médios para que a espiritualidade traga cura também física. A casa espírita cura as duas coisas, né? Porque ela educa. Quando você educa, você cura todo mundo que tem que curar. Então aquilo que Jesus fazia das curas lá é próprio de uma casa espírita. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho um amigo muito querido, Roberto Barbosa, e o Marlon Santos, dois são meus amigos, médios de cura. Eu dormi com o ciático inflamado, que eu não andava há pouco tempo, e pedi uma cirurgia espiritual à distância. Travado, ciático, dói. Despertei no outro dia, a cirurgia foi à noite, foi no domingo. Eu lembrei na terça-feira à tarde. Não tinha mais dor. Como é que some uma inflamação? Eu tenho uma tia que nasceu com uma síndrome. Ela não pode comer carne vermelha, que dá diarreia, vômito. Aos 53, ela passou por um tratamento espiritual, com médico de cura. E hoje, come churrasco. E muitas outras coisas. Então, assim, os fluidos aí estão, a moralidade de cada um. Cada casa espírita, ela tem uma tendência. Uns vão para a psicografia, uns vão para a cura. O que não pode é querer ter tudo. É aí que está o problema. A gente quer ter tudo. Um combo, né? Não, você se especializa no abraço que gera o interesse pelo estudo e pela frequência. Tá bom. Bom, você na sua universidade
deve ter despertado muitos alunos para uma vida mais racional e espiritual. Você dentro do jornalismo, você com certeza está no trabalho, você dentro da sua área, da ervateira, com as pessoas que te visitam, com seus amigos de CTG, despertou consciência. Cada um faz o seu melhor. A Casa Espírita, como agrupamento, também faz o seu melhor dentro daquilo que ela pode. Vou contar uma história, vou contar para vocês uma história, e eu levo aquilo com uma veracidade, uma coisa que vieram para casa. Um dia, chegou uma moça aqui, nós estávamos saindo do trabalho, trabalhava em cima da unidade, ela chegou aqui, Inieta o nome dela. Ela foi embora para o Brasil. São Paulo, eu vim aqui, que o psiquiatra me mandou aqui, ó, que eu sou esquizofrênica, eu sei o que, mas eu estou um passo da loucura que eu vou enlouquecer. O psiquiatra mais louqueiro, eu acho. Né? E eu olhei para ela assim, mas me veio uma coisa para dizer para ela, uma inspiração de minha filha, tu não está louca, não tem nada, não tem problema, é mediúnico. O que é isso? Aí eu preciso explicar para o que é mediunidade, né? Rapidamente assim, né? Então amanhã tu vem aqui, olha a minha loucura, aliás, próxima quarta tu vem aqui, tu vai estar numa mediúnica que eu vou ver o que acontece contigo. Isso é tua fé. Pai do céu, que meu peito fiquei firmado, eu vou lá, eu vou ter que ajudar essa criatura. Como é que eu vou deixar ela enlouquecer? Não posso enlouquecer. No primeiro trabalho dela, ela, como é que foi? Ela recebe uma criatura, ela não tinha o primário, primeiro grau, que hoje, né? E essa criatura veio falando inglês. A criatura que ela incorporou veio falando inglês. Só que nós tínhamos uma menina que era professora de aqui. Foi no momento certo. E ela traduzia tudo, de maneira possível. Eu morei na Escócia, eu era uma camponesa, não sei o que mais, fui muito judiado, me judiava, plantava flores, não sei o que mais. Esse foi o primeiro contato que nós tivemos com ela. Na segunda quarta-feira, ela recebe um médico, um espírito médico. Eu sou um fulano de tal, fui diretor de uma clínica de neurologia em Campinas e desencarnei numa ponte chamada Poncho Verde. Meu irmão tem um zombeteiro, um mentiroso, terreteiro aqui da casa. Nós temos poucos anos de vida aqui na casa, o Bagé tem casas com 100 anos, vai lá para essa casa. Aí ele assim, ó, não, é que vocês ainda não têm vício. Vocês não têm os vícios que as casas têm. Eu digo, então, tudo bem, nós éramos novos, né? Aí ele assim para mim, eu vim aqui, ó, por ordem do doutor, nem sabia quem é, Eurípides Barçanufo, agora eu sei quem é o Eurípides Barçanufo. Nós vamos instalar um trabalho de cura, cura na casa do Rune, né? A Rune aqui não tinha, era um horror, não podia falar em cura do corpo. Me disseram numa reunião, uma fofoca espírita aqui, né? Que a casa espírita é para curar o espírito e não o corpo. E agora você é uma criatura que precisa de médico. Como é que desmembra quando está encarnado? Como é que desmembra quando está encarnado? Jesus, então, fazia. Vamos curar só um pedaço. Aí foi o problema. O que eu saí da lua? Então, assim, ó. E ele me disse assim, ó. Nós vamos instalar um trabalho de fluidoterapia intensiva. Tá? É um trabalho assim, não precisa pedir de caminho, trabalho da caminho. É uma maca, um colchonete, um lençol branco, um quadro com lençol branco, e tu vai me descobrir médios de cura. Meu Deus do céu, onde é que eu vou descobrir médios, perguntei para ele, de cura? No tempo que tu vai saber quem são os médios de cura. Né? Eu digo, tem que ter um sinal, alguma coisa, né? E recebi o sinal depois. Tá? Aí ele começou a dizer que era o diretor de essa clínica, aquela coisa toda, que morreu nessa ponte, Poncho Verde, mas Poncho Verde é aqui aqui em Dom Pedrito, houve uma revolução, onde assinaram a paz. E eu mais uma vez, eu estou curando assim, porque, né? E mais uma vez assim, eu digo, tu é mentiroso, te retira daqui em nome de Jesus, aquela coisa toda, ele me aponta o dedo assim, meu irmão, tu está duvidando do que eu estou te falando? Eu digo, nada do que tu falou aqui eu acredito. Se tu tem internet em casa, olha só, pesquisa a minha vida, então. Eu fui para casa, eu e meu filho, de primeiro acesso à internet. E fui lá para Campinas, lá, dei direto no hospital onde ele trabalhava.
eu perguntei, tem um diretor assim, assim? Não, com esse nome não tem, mas tem com esse nome Júnior. Só que eu não sei o filho dele. Tá? Só me diz mais uma coisa. Tem alguma região chamada Poncho Verde? Tem dizer dela assim também. É uma região que tem uma ponte onde morre muita gente. Me caiu o queixo, Tá? E a partir daquele momento ele me ensinou como é que eu tinha que fazer. Né? Agora eu fico pensando assim, na UMS, não, casa espírita, eu meio inófito ainda, não sabia muito bem, né? É para curar o espírito. E eu acreditava que tinha que curar o espírito. Mas me surge essa moça do nada. Eu recebo esse médico do nada. E ele está nesse trabalho assim, eu digo, vou continuar. No outro dia, minha filha, que é diretora aqui do Auxiliador, no colégio aqui, pai, tem um menininho lá que o médico não consegue curar, ele não dorme de noite e se rebola na cama e pega da garganta e chora, e os pais choram junto com ele. Digo, então me traz ela aqui terça-feira, que ele marcou o dia, a hora, que tinha que fazer o trabalho dela. Dia e hora do meu trabalho. E ela trouxe o menininho aqui. E eu me lembro assim que no primeiro dia, o gurizinho com 2, 3 anos tomando faixa preta. Olha, coitada da criança. No primeiro dia, a minha filha, pai, o fulano de tal, filho da fulano de tal, dormiu toda a noite. No primeiro tratamento que a gente fez. Foi fantástico. No segundo tratamento, o cara tirou tudo que a criança dormiu. Fez o terceiro, não tinha nada. Mas no terceiro, eu recebendo a fluido do espírito, disse, manda ela entrar. E eu mandei a mãe dele entrar. A mãe do gurizinho entrou. Foi uma coisa de cinema, vamos dizer assim. Né? Só a história do espiritismo mesmo. No outro dia, a minha filha telefona, pai, o que é que houve lá, pai? Vocês estavam trabalhando, tinham umas criaturas se rolando no chão. E entraram no meio das pedras e passavam por baixo da mesa e vocês não sentiram nada? Digo, minha filha, nós não vimos nada. Mas a mãe do menino viu. A mãe do menino viu aquelas criaturas pavorosas passando, pareciam umas cobras assim por baixo da mesa. Da mesa. Tá? E dali a pouco, dizer assim, entraram 2 enfermeiros possantes por aquela porta ali, tá? Pegavam aquelas criaturas e levavam nas macas e saíam porta fora. O trabalho espiritual aconteceu. E a partir daí, nós começamos a trabalhar todas, agora é sexta-feira, trocamos o trabalho para sexta, faz tempo. Menino, você não imagina o que acontece aqui na casa. Eu me emociono assim de ver. Tem que ter as criaturas dizendo assim, seu Paulo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas elas se curaram. Isso que é bom, meu Deus. Ficaram aqui na casa. A gente sempre tem que dizer, entender que a cura vem pela espiritualidade. Nós só temos a mente. Só vou falar uma coisa. Quando a gente trata de. Quando a gente fala de federações, de RUMs, e RUS, está lá, tem uma coisa que eu penso. No livro Nosso Lar, nós temos o governador. Ele governa há 200 anos. É por evolução moral que ele está. Ninguém votou nele. Mas tudo que parte dele é baseado nos ensinos de Jesus para o bem de todo mundo. Qualquer órgão, instituição que se subdivide para ajudar as pessoas tem que partir do princípio do perdão, do amor, do auxílio. Eu acho muito difícil uma pessoa condenar um trabalho, alguém de qualquer órgão, condenar um trabalho de cura sem ter participado e tirar a prova. Eu acho muito difícil, horrível, condenar uma psicografia sem nunca ter ido. Isso não é bom senso. Kardec era bom senso encarnado. Antes de ir visitar, eu vou falar, participei de uma pesquisa em Juiz de Fora, com o pesquisador, neuropsiquiatra Alexandre Moreira, onde ele montou esse estudo pela internet, ele montou um grupo lá no centro que eu não conhecia ninguém, eles não me conheciam. Toda a entrevista foi filmada, eu escrevia a carta, ele pegava e constatava o que foi falado comigo, com o que foi na entrevista, que estava na carta, somava tudo, a família via. Até ele chegar com 99% que os médiums que participaram não tinham consciência daquelas informações. Isso para mim é válido. Agora, dizer eu não gosto porque eu não vi.
Eu não acredito, professor. Tira a primeira pedra. Para mim, não tem validade nenhuma de ninguém que me fale isso. Você me conhece? Você, porque falar, porque não é assim, porque faz fichinha. Você ia lá no Chico Xavier, meu bem, e tava com a pranchetinha assim, ó. Qual que é o nome? Aquela coisa, tá lá, tem foto, vídeo. Isso não desmereceu ele. Porque se você diz assim, eu não quero fazer ficha, então você vai ter que receber uma carta de cada médico. Porque na sua segunda carta eu sei quem você é. Não é? A pessoa frequenta o centro, você então vou ter que receber uma carta de cada médico, vai andar o Brasil inteiro. Não, meu bem. Tenha fé. Você não tem fé suficiente para conhecer o seu ente querido? Para conhecer o teu ser? Agora, quem não participa, nunca viu, julgar, no mínimo, é crime. Vou te contar uma última história. Uma casa pode receber. Eu sou meio cético, sabe? Às vezes assim acontecem as coisas, eu fico pensando, será que foi, será que não foi? Uma coisa que aconteceu, eu estava dormindo e veio uma criatura e me tirou da cama. Um desdobramento, um sono, não sei o que foi lá. Tu tem que vir comigo, dizer assim. É meio emocionante essa coisa. E eu digo, eu vou pegar a Marta, que é a minha esposa, e vai junto comigo. E eu peguei da mão dela, ela deitada, eu vendo tudo, entendeu? Eu estava vendo tudo. Desdobramento consciente. Tá? Peguei da mão dela, assim, ó, e peguei da mão dessa criatura que veio me buscar. Eu digo, onde é que nós vamos? Ele assim, ó, a mesma coisa que tu vai receber, na casa vai receber uma homenagem. E eu peguei a Magda, assim, eu me enxerguei como se estivesse voando no espaço, volitando, né? E eu grudado na Magda e eu grudado na mão dele, assim, né? Ele me deixou, pelo menos, meu roupa de pijama, bem desarrumado, assim, como é que eu vou viajar? Não sei onde é que eu vou desse jeito, olha a vaidade falando mais alto, né? Aí, de repente, eu enxerguei assim, ó, um tipo de um ginásio coberto enorme, um pavilhão enorme. Eu estou falando de coisa clara, que eu vi, não sei se foi uma obsessão, uma fascinação, não sei o que é. Mas eu estou te contando assim para vocês o que realmente eu passei. Cheguei lá e eu entrei pela parede, assim, e eu olhei, a luz era meio amarelinha, assim, meio assim. E uma quantidade de criaturas sentadas, como se tivesse ali outra cadeira, assim, do lado do glaive, assim, ó. Uma quantidade enorme de espíritos. E ela me pega e me bota, ela sentou assim, até ela era muito parecida com a Beth Infantini, que foi presidente da Fergus, era daquele Bagé. Ela que dirigiu o trabalho. Do lado dela, mais duas pessoas. Tudo de branco. Paulo, tu senta numa cadeira. Me botaram numa cadeira sentada. Vocês vão receber uma homenagem. Eu digo, receber uma homenagem? O que é isso? Não sei, eu estou te contando assim para vocês o que realmente, né, para vocês dizer se é real ou não é real. E ela disse assim, ó, tu vai receber uma homenagem e tu vai levar para casa isso aí. Eu digo, mas por que receber homenagem? Eu não fiz nada, quem fez, eu fico assim, ó, eu firmo juntamente com a diretoria e um povo enorme lá que me ajuda em tudo. Eles me ajudam. Não, mas a cabeça foi tudo. Mas como assim? Quantos grupos de estudo? Tantos. Mas não fui eu que criei, mas foi tu que deu início a tudo. A evangelização. Mas não tem as coisas, não, mas foi tu. Então tudo que eu falava ela me rebatia, que saiu da minha cabeça. A gente pensava, mas não fui eu. Talvez uma inspiração para fazer aquele monte de trabalho. A caminha, a mesma coisa. Né? Desobsessão, a mesma coisa. O estendo das mãos. Um padre apareceu aqui, o padre Germano, ele nos disse que nós tínhamos que fazer um trabalho para a doação de cestas básicas. E me lembrei do Chico, o Chico dava cestas básicas. Tá? Mas foi um povão lá que me ajuda, quem iniciou foi tudo. Então tudo era tudo eu. E eu sempre arrebatando ela, né? Sempre arrebatando ela. Digo, esse monte de espírito que está aí, eu perguntei para ela assim, tudo passou pela tua casa. Eu digo, não é possível, será que esse monte de espírito
Gente, era centenas de espíritos que tinha ali. Não era 50, não era 100 mil, e tudo, filho. Era uma quantidade enorme de espíritos. Mas como? Tu não tem a caminha lá? Ou tu acha que só os encarnados que são tratados na caminha? Sim, todo mundo. Mas eu nunca imaginei isso aí. Ela me deu uma aula assim. O grupo de estudo, tu pega os encarnados. Mas tem 10, 15 vezes mais desencarnados lá. E essas criaturas estão aqui para prestar essa homenagem para o Chico Xavier. O que tu acha disso aí, meu? Paulo, qual é o problema da espiritualidade evoluída te dizer o que você realmente fez? Não tem problema nenhum. Só está te mostrando que o caminho é esse. O que você vai fazer com isso é que é diferente. A tua obra já está feita, nesse sentido. Você está à frente participando. Agora, o que você faz com essa promoção que você está dizendo, aí é o que te define. Porque isso aí, Nilton... Isso é válido. Agora, assim, fez, está feito. Parabéns, exemplo para nós. Porque eu vou fazer 50 anos. Tem dia que eu estou quebrado. O senhor está contente. E firme. Carregou cadeira, hoje está aqui. Não vi essa canseira aí. O seu corpo deve saber, mas nós não vimos. Como é que o senhor não merece ser lembrado que se eu estou aqui hoje, só tem uma conversa no meu WhatsApp. Paulo, Pajé. O senhor Paulo está aqui. Todas as famílias que serão consoladas amanhã é via a sua fé e confiança no nosso trabalho. Então, assim, tudo que vier disso, vocês recebem créditos. Mas vocês não programaram isso. Mas é da natureza. Então, assim, é um trabalho de amor, onde todos estamos envolvidos. O Mestre é Jesus, a doutrina que nos guia é de Kardec, e juntos, a nossa única intenção amanhã é fazer alguém retomar a sua vida, na certeza de que aquele que ela ama segue vivendo e que vão se encontrar e se ajudar sempre. Esse é o objetivo. E só terminou o sonho, e eu fiquei ali, sentado naquela cadeira, me pensando naquilo ali, que tinha acontecido, e depois aconteceu uma coisa lindíssima, lindíssima, lindíssima. Começaram a surgir crianças, todas de branco, tudo na escadinha assim, jovem, os mais velhos atrás, e começaram a cantar, uma música que eu pensei assim, ó, essa música não é da terra, não é da terra, não é da terra, melodia, harmonia. E eu assim, aquela exaltação que eu estava, né? Digo, se eu pudesse levar esse coral lá para o Chico, eu ia levar esse coral lá para o Chico. E aquilo ali para mim foi uma coisa inesquecível. Eu não conto muito assim. Isso que está trazendo hoje. E sabe por que nós sabemos? Como é que o Senhor nos prova que isso é verdade? Pela sua moralidade. Nós confiamos em Ti e isso faz com que isso seja verdade. Como é que eu sei se o médium é bom? A confiança que ele me demonstra o trabalho que ele faz. É verdade, porque nós confiamos em sincero, é muito grande para mim, assim, eu me sinto assim. Porque eu falei com um companheiro meu, o Chico Lopes, não sei se vocês conhecem, Paulo, isso é besteira. A espiritualidade não presta homenagem para as casas, né? Mas não é uma homenagem nascida da vaidade. É mostrar desde já. Eu não falo muito isso aí. Eu vou dizer que isso é flores em vida. Não me homenageia depois que eu vou embora. Deixa claro para mim hoje que você acredita em mim. Porque depois que eu estiver aqui, eu vou saber, mas é diferente. Então, assim, se eu teve a oportunidade de participar disso e nos deixar essa realidade. Porque cada um faz o que pode dentro das suas possibilidades. E assim, não é uma homenagem vaidosa, é de gratidão. Agora sim. Vamos encerrar, né? Nilton e Fábio, eu quero externar assim, ó, o que vai lá no fundo dos nossos corações. O Benjamin e o Johnny são os meus confidentes, são amigos, né? Nós dividimos, né, Benjamin e Johnny,
principais assuntos da casa. Como toda qualquer casa, de vez em quando surge uma ventaniazinha que não é muito boa, né? E eu converso com eles, pedindo proteção, e as coisas se amenizam. Agora mesmo com a vida de vocês, eu faço isso, mas espera um pouquinho, vamos fazer todo mundo. Eu não quero decisões unilaterais, né? Nós queremos um coral sob a orientação de um espírito que me mandou um recado. Diz que o Paulo, que eu sou a Bessa Infantile, eu era uma cantora aqui de Bagé, que meu sonho era criar um coral. Eu tinha um coral aqui, mas sempre de onde tem música, a coisa parece que se harmoniza mais, assim, né? Música suave, aquela coisa. E ela me manda. E eu tentando fazer o coral, tentando, contando um e o outro. Vamos lá. Quando diz o Paulo que a partir de agora eu vou ajudar ele aqui, o coral aqui da Menino do céu. Uma semana, eu abri a boca e se apresentaram 15 pessoas para o coral. O que faz a espiritualidade, gente? Olha o que faz a espiritualidade, né? Eu fico encantado com as coisas que ele nos deu aqui. Encantado. Nós vamos cantar amanhã, né? Tomara que você goste. Ajuda demais. Música ajuda muito. Né? Então, dizer assim, eu vou dizer para vocês, nós estávamos desesperados com o bom desespero de que vocês viessem e que trouxessem essa mensagem, né, como eu falei inicialmente, que consola, que esclarece, que mostra essa verdade indivisível que Jesus nos trouxe assim, né, para consolar os nossos corações, desanuviar nossa mente, né, abrandar um pouco o nosso psiquismo, que está tão alvorotado assim, com as coisas que acontecem não só dentro das nossos lares, nas casas religiosas, na sociedade em geral. Mas eu tenho a certeza absoluta, eu tenho a minha fé firme, que essas coisas vão mudar. E eu sou um apaixonado pelo Chico, e quando o Chico diz que tudo passa, essas coisas vão passar. Então, Fábio, Newton, do fundo do nosso coração, muito obrigado por estarem mais uma vez em Bagé. Assinar um novo contrato no ano que vem, falar com a Maria Ângela, né? A Maria Ângela está contigo ainda? Não? Vou falar com ela. Que chega semana que vem o aniversário do Chico. Vocês estejam aqui. Porque é maravilhoso, assim, quando o Benjamin falou que são iluminados, nós precisamos de mais luzes aqui em Bagé. E eu não estou rasgando seda, nem precisaram, e vocês também não têm estado de militar. Vocês trazem bastante luz para nós. Eu tenho a certeza absoluta que cada vez que vocês vêm aqui, o cenário espiritual de Bagé, ele muda completamente. Vocês são dois encarnados e sabem melhor do que eu a quantidade de espíritos iluminados, esses sim, que acompanham vocês. E eu tenho a certeza absoluta que não são só os espíritos de Bagé, não são os Chico que vão falar. Eu acho que existe uma congregação assim, da região de espíritos que trazem outros espíritos para que sejam beneficiados com esse trabalho aparentemente tão pequeno, mas que se engrandece pelo amor que vocês demonstram pelas criaturas que vão sentir, vivenciar esse trabalho da divulgação da doutrina de Jesus através da psicografia. Muito obrigado, de coração. Obrigado. Viu? Gostaria que vocês dessem o Benjamin da sua noite, depois do Johnny, tá, Johnny? E vamos continuar agradecendo a Jesus por esses momentos. Então, boa noite, Johnny. Agradecer ao Newton, ao Fábio, por estarem aqui, por participarem do nosso programa, o Tempo Espírita, muitas participações, muitas pessoas escutando o consolo, né? Sempre importante, né? Então, muito obrigado, que tenhamos um ótimo trabalho amanhã. Que Chico nos... Benjamin. Só nos resta agradecer e pedir ao Chico que abençoe, né? Que guarde essas duas criaturas iluminadas aí pelo trabalho digno e divino que fazem. Né? Uma boa noite a todos nós. Você sabe assim,
Nós temos mais ou menos, nossos trabalhos, sem vocês ainda aqui, uma base de 10 mil visualizações cada trabalho. É maravilhoso. Que coisa impressionante. Eu sempre penso nunca que pensei nisso aí. se o Chico Xavier tivesse vivido no tempo da internet, Nossa Senhora! tinha dominado o mundo com tanto amor, com tanta luz, com tanta espiritualidade. Mas nós que o amamos, seguimos levando essas lanternas que ele deixou em nossas mãos. Muito obrigado. Querido Chico, se não for a tua, meu Pai, se não for a tua existência, que ainda se faz presente em nossas vidas, que seria de nós, Chico? Que seria de nós, analfabetos espirituais, inconscientes ainda, porque não tiramos da nossa consciência as leis naturais? Te pedimos, querido Pai Chico, nos ajude sempre. Ampare os teus filhos, trabalhadores dessa casa, e tantos outros que aqui apostam, procurando uma palavra que console e esclareça a palavra harmonizada do nosso Mestre amado Jesus. Jesus, ampara-nos, Jesus. Despede-te do teu amor. Ajuda-nos a vencer as nossas inferioridades, a nossa pequenez. Que possamos demonstrar, através dos nossos trabalhos, um pouco mais de fé, um pouco mais de coragem, determinação. Que possamos ser timoratos, passando por essa estrada, porque sabemos, Mestre amado, que tu está pisando na nossa frente e nós vamos pisar nas tuas pegadas, para que um dia possamos chegar às glórias do Pai. Desejo a todos nós muita paz, aquela paz que Jesus nos deixou. E assim seja, está encerrado o nosso trabalho, diferenciado, maravilhoso, iluminado na noite de hoje. Muito obrigado a todos.